irmãos com a paz do Senhor, podem se assentar. Considerando o nosso tempo, e que já foi lido essa parte introdutória do tema da nossa lição, vamos partir já para a leitura da introdução, que diz assim: na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nesta lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então é um tema que já vem sendo abordado nessas últimas lições aqui na classe dos adultos, a constituição do ser humano. Constituição essa que acredito que já tenha sido exposta, aqui, que na visão da Assembleia de Deus, o ser humano é constituído de forma tricotômica, ou seja, alma, espírito, que constituem a parte imaterial do ser humano, e o corpo, que constitui a parte material. Nós temos aqueles que defendem a divisão em duas partes apenas, que seriam aqueles que defendem a doutrina da dicotomia, ou seja, é constituição de parte material, corpo, e parte imaterial, alma e espírito, tudo junto. Em aspectos práticos, não existem grandes impactos na vida do cristão, essa análise doutrinária, mas em termos conceituais, e até mesmo em termos doutrinários, principalmente sobre o viés da escatologia e tudo mais, essas distinções, elas são muito relevantes. Mas, para a nossa visão assembleiana, nós temos essa divisão entre alma e espírito, dividindo, e praticamente uma se unindo à outra, mas ambas distintas, que constitui essa parte imaterial, que foi exposto aqui até na introdução. E este estudo, como um todo, ele está dentro do estudo da doutrina da antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem à luz da Bíblia, que é um dos grandes pilares da teologia, principalmente a teologia evangélica. Por quê? Porque a antropologia bíblica, ela oferece para nós uma perspectiva que nos afasta da visão materialista. O que seria a visão materialista? O ser humano se constitui enquanto sujeito com base no lugar onde ele está e nas circunstâncias que o envolvem. Isso seria a visão materialista. Agora, pela luz das Escrituras Sagradas e sobre o olhar da antropologia bíblica, a Bíblia nos revela que nós não somos frutos do meio, nós não somos resultado daquilo que nos envolve, mas ela nos revela que nós fomos criados de forma singular por Deus, que nós carregamos, como até está escrito aqui na introdução, a imagem de Deus, o conceito teológico do imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, e isso nos confere uma dignidade própria de um ser humano, a racionalidade própria de um ser humano, que outras criaturas divinas de Deus não têm, como os animais, ou seja, dignidade,
racionalidade, emoção, vontade, capacidade de relacionamento. Ou seja, nós somos feitos seres complexos, né, à luz da antropologia bíblica. E o principal de todos os elementos, enquanto ser singular, criado por Deus, à imagem de Deus, nós temos um propósito. Então, a antropologia bíblica, o estudo da alma, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, ele nos leva para esse lado tão importante da nossa vida cristã, que é entender que somos constituídos e feitos com um propósito, para um propósito. E eu sempre repito essa frase quando estou conversando com os jovens, que se estamos vivos ainda, é porque ainda há algo para ser feito em nós ou através de nós. Porque a partir do momento que não existir mais um propósito de Deus para ser realizado em nós ou através de nós, já não faz mais sentido a nossa existência. Então, se eu e você estamos vivos ainda no dia de hoje, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida ou através de você. Então, nós somos constituídos seres complexos porque possuímos uma parte espiritual, a alma, o espírito, que dentro deste corpo que Deus nos deu, serve a um propósito divino. Então, é uma temática muito interessante, principalmente para a data de hoje, né? Eu estive lá no cemitério agora há pouco, junto com o pessoal do evangelismo que está fazendo a ação evangelística do Dia de Finados. É um momento de nós estarmos em contato com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, que têm seus outros credos, mas estávamos lá anunciando a nossa verdade, a verdade bíblica. E para um dia como hoje, onde muitos se reúnem para orar, né, acender velas para aqueles que já partiram, né, um tema como esse é muito interessante, porque, aproveitando para entrar nesse mérito, Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós temos um texto que, para a nossa interpretação, ele nos dá a razão de entendermos o porquê que nós não oramos por aqueles que partiram. Se pudesse ser exposto, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Qual é a interpretação correta deste texto? A partir do momento que alguém morre, o seu destino já está selado, porque aos homens só foi ordenado que morresse uma vez. Morreu, o destino eterno da alma já está selado, já está determinado. Então nós não temos qualquer embasamento bíblico para se orar, para rogar pela alma dos que partiram, porque isso não vai mudar em nada o seu destino. Principalmente porque, dentro do que nós vamos estudar aqui nessa manhã, a responsabilização é individual. A minha alma não vai responder pela alma dos irmãos. A minha alma será responsabilizada pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. E não há nada que alguém possa fazer para mudar o julgamento da minha alma diante de Deus. Então nós temos que ter essa convicção. Se há algo que nós podemos fazer pela nossa alma, é em vida. O destino eterno da nossa alma só pode ser decidido em vida. E nós precisamos aí, a partir desse momento, entender que não existe passado, não existe futuro. Tudo que nós temos é o presente. As decisões que você tomou no passado eram o presente que você estava vivendo. As decisões que você irá tomar no futuro serão o presente que você estará vivendo. Então, muitas pessoas se apegam ao passado, ficam ansiosas pelo futuro e esquecem de viver o hoje. E o destino da nossa alma é definido por aquilo que fazemos hoje, pelas nossas decisões de hoje. É por isso que a verdade prática que foi lida, ela diz assim: cuidar da alma
É uma atitude fundamental para uma vida cristã estável, ou seja, se nós cuidarmos da nossa alma, isso trará implicações para o nosso presente e uma eternidade de alegria e paz. Se você cuidar da sua alma, você não terá apenas implicações ao presente, mas implicações para a eternidade. Então, fazendo essa análise introdutória, podemos partir aqui para o tópico 1 da lição, que nos fala sobre os atributos da alma, os atributos da alma que são divididos em 3 subtópicos aqui. E diz assim o primeiro: de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação em Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra, e sujeitai-a e dominai, é o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, Gênesis 2:15, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, Gênesis 2:16 e 17, e dar nomes aos animais, Gênesis capítulo 2, versículo 19. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então, este é o primeiro subtópico que o autor vai nos apresentar, e aqui nós já precisamos ter um ponto de partida em relação à alma. A alma, ela, em aspectos muito didáticos, ela é a vida que vivemos. Porque nós temos um corpo que nos coloca em contato com o mundo externo. E de que forma que este contato se dá? Tato, paladar, visão, olfato, audição, ou seja, todos os nossos sentidos, eles nos colocam em um contato direto com o mundo, e esse contato com o mundo provoca em nós reações, provoca em nós sentimentos, emoções. É claro que se nós colocarmos a palma da mão sobre uma frigideira que está no fogo, isso irá, queimar. Mas além de trazer um impacto para o nosso corpo físico, isso também gera um impacto para os nossos sentidos e emoções. Por quê? Nós vamos ser capazes de raciocinar que nós não podemos colocar a mão sobre uma frigideira que está no fogo. Então, o corpo nos dá um contato com o mundo material, mas é a nossa alma, com a racionalidade, com as emoções, com os sentimentos, que organizam a nossa relação com o mundo exterior. Da mesma forma, nós temos o espírito, e o espírito não se comunica com o mundo material, mas se comunica com Deus. O espírito está em contato com Deus, mas no contato com Deus, este contato provocará também emoções, sentimentos e relações que serão organizadas pela alma. Então a nossa alma, ela é essa constituição do eu, do que eu quero, do que eu faço, do que eu desejo, do que eu prefiro, do que eu escolho, do que eu sei. Então a nossa alma é essa constituição que nos faz enquanto sujeitos e que organiza a nossa relação com o mundo exterior pelo corpo e com Deus através do Espírito. Então,
o autor aqui, ele faz uma referência a Gênesis capítulo 2 e 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, é essa expressão, alma vivente, que nos dá todo o fundamento para a antropologia bíblica. Porque isso não significa que Deus deu ao homem algo separado. A alma vivente se constitui entre a união do pó da terra com o espírito de vida. Então, aqui isso é muito interessante, porque de um lado nós temos o corpo feito do pó da terra e o espírito da vida que vem de Deus. Quando os dois se uniram, foi feito alma vivente, constituída enquanto ser humano. Então, é essa alma vivente que do hebraico, né, é utilizada a expressão nefesh shayah. Eu não tenho nenhuma formação em hebraico para dizer se essa pronúncia está certa, mas é essa alma nesse sentido de a própria vida, a consciência, que nos constitui enquanto seres humanos, em dimensão material corpo, em dimensão imaterial espírito e alma. O autor fala aqui também no subtópico 1 que o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus. E a teologia sobre a imagem de Deus, ela é primordial. O imago Dei, como eu tinha citado. Porque ele é a chave para entender a distinção humana de toda obra criada por Deus. Vamos olhar, e o autor até faz essa referência. Vamos pensar nos anjos, seres dotados de um livre-arbítrio, conscientes, mas que não possuem corpo. Os animais possuem corpo, mas não possuem o livre-arbítrio que a alma lhes oferece. O ser humano, por sua vez, possui corpo, possui o espírito e possui o livre-arbítrio, a vontade, a escolha, que o constitui enquanto imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus não é física. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus em corpo físico, né? Porque é claro que a Bíblia fala que Deus é o ancião dos dias, né? E diante desse termo foi estabelecido Deus como um ser velhinho, né? Sentado num grande trono, e Deus gosta, né? Deus gosta bastante dessa figura dos anciãos, até porque ele tem 24 em volta dele. Ele gosta bastante do pessoal da melhor idade. Mas a gente tem essa visão do corpo físico de Deus, porque nós somos constituído corpo físico, mas nós não fomos feitos imagem e semelhança de Deus fisicamente, mas sim intelectualmente, racionalmente e moralmente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque o ser humano reflete os atributos divinos da racionalidade, capacidade de amar, santidade, mesmo que corrompida pelo pecado, a capacidade de se relacionar com o Criador e com o próximo. E isso difere os seres humanos dos animais, por exemplo. Das plantas, enquanto obra criada, as plantas enquanto seres inanimados, né, constituem sua forma, mas são inanimados. Os animais enquanto seres anímicos, ou seja, possuem um espírito que o coloca sob o viés do instinto, né, ele age sobre o instinto, né, os animais vivem pelo instinto, mas os seres humanos possuem a semelhança de Deus, capacidade de pensar, capacidade de criar, capacidade de se relacionar. Então, embora essa imagem tenha sido corrompida pelo pecado, ela ainda permanece em nós, distinguindo radicalmente o ser humano de toda a criação. Então, de aspectos práticos, o que significa ser criado à imagem de Deus?
Significa que nós temos a autoconsciência, ou seja, eu tenho a capacidade de saber que eu sou eu. Eu sou eu. E isso é a alma que me proporciona. Eu tenho a capacidade de tomar decisões morais, de decidir sobre certo ou errado, capacidade de amar, capacidade de criar. E essas qualidades não são meramente biológicas, como a ciência vai tentar nos confrontar a fé cristã. Ou seja, nós não somos um resultado biológico que fez com que em anos de evolução, em milhares de anos de evolução, nós nos constituíssemos enquanto um ser que racionalmente sabe que ele é ele. Os irmãos já viram esse tipo de vídeo na internet, as pessoas colocam um espelho na selva e os animais, de repente, eles se deparam com a imagem do espelho na selva. Os irmãos já viram esses vídeos? Eles se assustam, por quê? Porque eles não têm qualquer tipo de discernimento de que o que ele está vendo é ele. Mas nós temos. E isso é a alma, que nos constitui enquanto um sujeito, porque fomos criados à imagem de Deus. E Deus é um ser racional, que ama, que cria, e Ele nos fez assim. E tudo isso, a alma. Então, o outro aspecto que nos faz entendermos enquanto a alma e os seus atributos, o autor da lição coloca assim: o Criador fez-lhe o homem representante. Isso é muito interessante porque em um momento da história era Deus no céu e Adão na terra. A verdade é essa. Adão era o representante de Deus na terra. Era o mordomo. Era aquele que cuidava de tudo. Então, e daí, Gênesis 1:28 diz assim: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Essa expressão bíblica não é uma licença que Deus dá ao homem para explorar a terra, mas é um chamado à mordomia responsável. Então, a alma, com os seus atributos de razão e vontade, capacita o homem para a tarefa primordial, primária que Deus deu de mordomia responsável. E isso é muito importante para os nossos dias, porque a capacidade do homem, através da sua alma, de sujeitar a terra e dominar ela, não nos dá nenhum tipo de licença de destruir a criação, ou de esgotar os recursos da criação por um mero capricho ou ganância. Por quê? O chamado divino para o homem é: gerencie, cultive e proteja o mundo com sabedoria, cuidado e respeito. E para isso Deus deu razão, vontade e consciência moral, alma. Por isso Deus deu alma, para o homem conscientemente cuidar da obra criada, gerenciar a obra criada, cultivar a obra criada com responsabilidade. Como que isso impacta a nossa vida? Nós devemos utilizar a nossa alma, a nossa vontade, a nossa razão, a nossa consciência, para tomar decisões que honram a Deus e preservam a terra para as gerações futuras, exercendo o serviço não como tiranos, mas como mordomos fiéis. E aqui nós voltamos naquilo que eu comentei sobre propósito. Deus não dá a alma ao homem, não dá a ele o livre-arbítrio, a capacidade de se constituir enquanto sujeito, para viver como ele quisesse. Deus dá um propósito a ele. Deus dá uma missão a ele. E a missão que foi dada de ser mordomo, ela ainda reflete para nós nos dias de hoje. Nós somos chamados por Deus para sermos mordomos da obra criada. Então, tudo que nós fazemos, e eu tenho essa crença, o papel de lixo que a gente joga na rua, meu irmão, vai ser cobrado de nós por Deus.
Porque a gente pensa tudo em uma questão política, e o governo disso, o governo daquilo, um tem uma obra disso, uma obra daquilo, uma ação disso, uma ação daquilo. É obra de Deus, é criação de Deus. O cuidado responsável que a gente tem pela água que a gente bebe, pela água que a gente usa, pelas plantações, pelo mundo como ele está, isso vai ser cobrado do ser humano, porque o primeiro chamado de Deus foi a mordomia. Cuide, gerencie, cultive, e por isso eu estou te dando alma, por isso eu estou te dando razão, por isso eu estou te dando vontade, por isso eu estou te dando discernimento. Amém? Então, vamos pensar em algumas questões que surgem diante desse tema. Como a tarefa de Adão, de dar nomes aos animais, revela a atuação da alma, porque isso é exposto no subtópico 1. Dar nome aos animais parecia uma atividade trivial, né? Deus convoca Adão para dar nome aos animais, isso parece uma atividade trivial. Mas vamos pensar direito. A atividade de dar nomes requer observação, requer classificação, porque muitos animais foram surgindo, ele tinha que entender, ó, isso aqui parece com esse aqui parece com aquele, ou seja, observação, classificação, compreensão da natureza de cada animal, e um ato de autoridade criativa, que é justamente descobrir qual o nome que aquele animal vai ter. Então isso demonstra toda a capacidade intelectual da alma humana. E isso é muito interessante, porque Adão foi feito o homem perfeito. Uma visão perfeita, uma audição perfeita, um tato perfeito, uma capacidade de pensar perfeita. E isso tudo, atributo da alma. O outro ponto que o autor destaca aqui, é o ato de satisfação de Adão ao receber Eva. E o que isso nos ensina sobre a dimensão da alma? Nos ensina que a nossa alma, ela possui o aspecto do afeto, das emoções. Quando Adão fala assim, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É o profundo reconhecimento de conexão, de alegria, porque ele deu nome a todos os animais. Pensa todos os animais passando por Adão, e ele não vê compatibilidade, ele não vê conexão. De repente Deus cria a mulher, e ele enxerga satisfação na obra de Deus. E o que faz com que haja essa satisfação? A alma do ser humano. Ou seja, a alma, ela demonstra uma intrínseca necessidade de relacionamento, companheirismo, afeto mútuo. E isso traz aspectos para a nossa vida, porque a nossa alma, quando nós somos criados à semelhança de Deus, Deus sendo um Deus triuno, 3 em 1, que se relacionam, que convivem, que coexistem enquanto 3, se relacionam enquanto 3, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa alma clama pelo relacionamento com o próximo, pelo relacionamento com o Criador. E isso demonstra quando Adão olha para Eva e ele encontra conexão, e ele encontra satisfação nessa conexão. E isso é algo para os nossos dias, sim, porque o chamado divino é para nós amarmos o próximo, e ao amarmos o próximo, nós nada mais estamos fazendo do que nos conectarmos com o próximo. E a nossa alma, ela precisa ser cultivada e cuidada para que essa conexão seja saudável, seja, vamos dizer assim, espiritualmente cultivada, porque a nossa alma é a sede das nossas emoções. Então, cultivar a alma e cultivar bons relacionamentos nos faz ter um cuidado maior com as nossas emoções e sentimentos. Para nós avançarmos, subtópico 2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade, ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição
ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, a sede do raciocínio, dos impulsos, dos desejos, das decisões. O ser humano entrega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e os seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Aqui é basicamente um resumo do que nós já falamos. A alma, enquanto a sede que organiza e gerencia o contato com o mundo material, através do corpo, e o contato com o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, através do espírito. Então, esse daqui é basicamente um resumo do que nós estudamos até aqui. E para nós avançarmos, já vamos para o subtópico 3. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O Salmo 84, verso 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, que devolveria a alegria à integralidade de seu ser. Que interessante. Os Salmos, o livro de Salmos, ele é o espelho da alma. Esse é basicamente o resumo do que são os livros dos Salmos. O espelho da alma humana. Porque através dos seus autores, eles revelam a profundidade das emoções que a alma pode experimentar. Seja da mais alta alegria a mais profunda tristeza que um ser humano pode sentir. E o mais interessante sobre o estudo da alma é justamente a capacidade de autoanálise. Por quê? Porque o texto que é exposto para nós do Salmo 42, olha como o salmista começa a exposição: por que estais abatida, ó minha alma? Ou seja, é ele conversando com sua própria alma, é ele conversando consigo mesmo. A capacidade de autoanálise, de autoconsciência, a capacidade de introspecção, de olhar para dentro de si, de conversar com si próprio. E isso é muito importante para a nossa vida prática, porque a Bíblia nos orienta, não apenas ler as Escrituras, mas meditar sobre as Escrituras. E eu aprendi isso, que meditar sobre as Escrituras é comunicar as Escrituras à nossa alma. Porque às vezes a gente lê, e a nossa consciência muitas vezes nos faz ler as coisas e não pensar sobre elas. Mas a melhor forma de meditarmos sobre o que nós estamos lendo é quando nós comunicamos o que nós lemos ao nosso coração, à nossa alma, e ministramos à nossa própria alma o que Deus quer ensinar. E olha essa frase do salmista: olhando para dentro de si, conversando consigo mesmo. É a capacidade que o indivíduo tem, que Deus deu ao homem, de observar seus próprios pensamentos e sentimentos. É a marca da consciência, né? Às vezes a gente até verbaliza, né? Às vezes a gente está lá tão envolvido no nosso dia a dia, que às vezes a gente verbaliza a nossa conversa com a gente mesmo, e alguém pergunta: está conversando sozinho? Né?
Mas eu acredito que, mesmo sem vocalizarmos, verbalizarmos, nós conversamos com nós mesmos a todo instante. Ou seja, animais não fazem isso. As plantas, a vegetação não faz isso. Deus deu isso ao homem. E por ter dado isso ao homem, Ele espera que, através dessa autoconsciência, dessa introspecção, nós façamos igual o salmista e nós nos autoestimulemos a fé e a esperança em Deus. Porque isso é muito interessante. Não existe ninguém aqui conversando com o salmista e falando para ele o que ele deve fazer. É ele se autoestimulando a fé e a esperança em Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. A capacidade que Ele nos deu de autoconsciência é para que em meio à crise, em meio ao caos, em meio à dificuldade, nós mesmos, olhando para dentro de nós, nos autoestimulemos a fé. Confie em Deus, minha alma. Creia em Deus, minha alma. Espere em Deus, minha alma. Porque muitas vezes nós estamos esperando os fatores externos, ou alguém chegar para nós com uma certa palavra, e Deus está dizendo assim: eu dei uma alma para você com capacidade de autoconsciência, de análise, de raciocínio, de discernimento, para que através das Escrituras e do que eu tenho falado para você pelas Escrituras, você comunique à sua alma quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho para a sua vida. E através da alma, através dessa autoconsciência. Mais profundo que isso, é o que o autor coloca aqui, através do Salmo 42, se puder ser reproduzido, Salmo 42 e verso 2, que revela uma das características mais profundas da alma humana. A minha alma tem sede de Deus. Isso daqui é uma das características mais profundas sobre a alma. Ela foi criada por Deus, e é somente em Deus que ela encontra satisfação. Essa sede, se a alma é constituída não por matéria, mas por questões imateriais, espirituais, ou seja, não é tangível, é intangível. Não existe nada tangível neste mundo que trará satisfação à alma. Se a alma é imaterial, somente algo imaterial para satisfazer a alma. Se a alma é espiritual, somente algo espiritual para satisfazer a alma. E o salmista identifica isso. A minha alma tem sede. Sede do quê? Dos prazeres do mundo? Sede das riquezas do mundo? Não, a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo, porque nossa alma foi criada por Deus, e é somente nele que nós encontramos plena satisfação para a nossa alma, plena paz, pleno gozo, plena alegria. O autor aqui também expõe outro verso, que é o Salmo 51, que é sobre a oração de Davi após o pecado com Betseba. E esse é um dos grandes lamentos que nós temos na Bíblia. O lamento de uma alma culpada e quebrantada. E é por isso que eu digo que Salmos é o grande espelho, né? o grande espelho das aflições e das alegrias da alma humana. Porque a expressão de Davi revela uma alma que é capaz de sentir-se arrependida. E isso é o mais importante para nós. Porque o pecado, ele corrompe os nossos sentidos. O pecado, ele afetou a nossa alma. Ele afetou a nossa relação entre criatura e Criador, e criatura e obra criada. Mas Deus nos deu uma alma com autoconsciência e capacidade de arrepender-se. Capacidade, desejo por purificar-se, por restaurar a comunhão com Deus. E mais uma vez, é isso que Deus espera de nós. Ao cuidarmos da nossa alma, ao cultivarmos a nossa vida e relação com Deus, ou seja, através de erros, falhas,
do pecado, Deus nos deu a autocapacidade de arrependimento, de olhar para as nossas atitudes, reconhecer os nossos erros e mudarmos, convertermos, transformarmos a nossa vida. Então, é muito profundo os atributos, estudarmos os atributos da alma, porque vai dentro do confronto que nós vivemos todos os nossos dias, das escolhas, das decisões, dessa tomada de decisão, das vontades de fazer o que eu não quero, como Paulo diz, né? Eu não quero fazer, mas o meu corpo me impele a fazer, e é somente através da minha alma em contato com o Espírito que eu venço isso, que eu me arrependo, que eu restauro a minha comunhão com Deus. Para prosseguirmos, tópico 2, que é sobre a natureza da alma, a imaterialidade e a imortalidade. Diz assim, subtópico 1, o texto de Mateus 10 e 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, da nossa alma. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma delas é tangível, qual? O corpo, que pode perecer por ação humana. Outra, intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. E nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Se puder expor Mateus 10 e 28, que foi o texto que foi lido no início da aula, mas é o texto utilizado como base para o prosseguimento do nosso estudo. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não sei se tem a tradução NTLH, que traz uma outra versão também um pouco mais atualizada. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, esse é o textual da lição, e a instrução de Jesus, nesse caso, dizendo ali em Mateus, é de nós não temermos aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode não matar, ou até mesmo a expressão de destruir, mas aquele que pode fazer perecer a nossa alma e o nosso corpo eternamente, que é Deus. Então, o verdadeiro temor deve ser de Deus, não dos homens, porque Deus é aquele que tem a autoridade de dar a destinação eterna da nossa alma e do nosso corpo. Então, sobre a imaterialidade, a alma é intangível, não pode ser tocada ou percebida pelos sentidos físicos, o que contrasta com o corpo, que é a matéria e o sujeito à deterioração. Isso não nos torna menos real, mas sim de uma realidade diferente, de natureza espiritual. Ou seja, quando pensamos em alma e corpo como de natureza distintas, nós estamos destacando que a existência, a natureza da alma transcende as leis do mundo físico, transcende as propriedades do mundo físico e material que nós percebemos com os nossos sentidos. Então, o nosso corpo, ele ocupa um espaço, possui massa, está sujeito à gravidade, está sujeito à deterioração e à morte biológica, mas a alma não. A alma não tem dimensões espaciais, a alma não pode ser visualizada em um microscópio. Então, a realidade da alma é uma realidade de ordem espiritual.
permitindo operar em um domínio onde a consciência e o pensamento, as emoções, a vontade, independem da matéria. E isso é muito forte, isso é muito potente, porque isso nos faz olhar para o medo que nós sentimos. Medo esse que é causado por fatores externos. Medo esse que é causado por circunstâncias externas, que nos oprimem, que nos atemorizam. Mas quando nós entendemos que a alma não está sujeita ao mundo físico, nós precisamos entender e descansar em Deus com uma paz muito grande. Por quê? Porque se o mundo físico não é capaz de afetar a minha alma, eu preciso descansar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. É por isso que Jesus disse: por que vocês têm medo daqueles que podem dar fim ao seu corpo? Vocês precisam se preocupar com aquele que pode dar a destinação eterna da sua alma. Então a mensagem para nós nesse dia é: não se preocupe com as circunstâncias do mundo externo. Ou como nós temos várias passagens bíblicas, não se preocupe com a tempestade que vem contra o barco. A tua alma precisa estar depositada e depositar a confiança dela em Deus, na confiança daquele que pode livrar a nossa alma do inferno. Então a alma, enquanto algo imaterial, nos dá esse pensamento de que o nosso corpo ele está sujeito sim às leis da natureza, às leis da física, mas a nossa alma não. A nossa alma de ordem espiritual, ela está em contato com o Deus vivo, com a realidade espiritual da vida. O outro aspecto que é abordado aqui da natureza da alma é a imortalidade. Das palavras do próprio Jesus, a alma não pode ser destruída pelos homens, porque ele diz que apenas o corpo físico é que pode ser destruído. Então a alma não pode ser destruída pelos homens. Isso significa que mesmo após a morte do corpo, a alma continua a existir. O poder de tirar a vida física até reside nos homens, mas o poder de determinar o destino eterno da alma pertence somente a Deus. O outro aspecto que é abordado aqui é essa intercambialidade de alma e espírito, né, que o autor coloca aqui. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Então o autor ele vai trazer para nós aqui uma relação muito importante de que muitas vezes nos textos bíblicos não há uma distinção, mas isso não significa que não exista uma distinção real, mas que para a época, através da expressão em hebraico, se referia à mesma constituição. Então, em textos, por exemplo, se puder ser reproduzido, Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará a Deus que o deu. Essa expressão também pode ser traduzida por alma nesse contexto. Tiago 2:26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Essa expressão de Tiago também se refere à alma, porque aqui ele está falando não da distinção entre espírito e alma, mas ele está falando da força vital, da vida. E aí a gente entra num ponto que também é muito discutido para os nossos dias, mas acredito que não tenha qualquer tipo de debate para nós, né? Porque nessa relação entre, muitas vezes, uma expressão ou outra se referenciar à vida, né? Porque aqui nós estamos falando, o espírito, no caso ali, está falando da força vital. Nós vamos ter a citação bíblica, eu não vou lembrar qual a citação, mas é o que os testemunhos de Jeová se utilizam, para relacionar o sangue com a alma. Até se algum irmão tiver essa referência para a gente expor aqui. Mas por quê? Porque a ordem de Deus é justamente que não se comessem o sangue, né, dos animais, porque havia o espírito da vida neste sangue. Mas Deus não estava falando que o sangue detém a alma.
A nossa alma não está no sangue, mas o nosso sangue é a nossa força vital. Se todo o sangue for esvaziado do corpo, nós morremos. Mas, na doutrina, né, dos testemunhos de Jeová, eles entendem que o sangue é o equivalente à alma. Por essa razão, eles defendem que não podem ser feita transfusão de sangue. Porque nós estaríamos, é maluco, né? Transferindo a alma. Então eu transfiro a alma de alguém para a minha vida. Isso não faz nenhum sentido. Levítico 17:14. A vida de todo ser vivente está no sangue. Essa é a declaração de Deus. Mas essa declaração não é para uma base doutrinária, é porque é biologia nesse caso, né? Tire todo o sangue e não haverá mais vida, é força vital, não é alma ou espírito. Mas aí nós temos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6 e 9, que é citado pelo autor da lição, Apocalipse capítulo 6 e verso 9. E essa é uma citação do próprio autor aqui da revista. Então o cordeiro quebrou o quinto selo, e viu debaixo do altar as almas do que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. E eles gritavam com voz bem forte: ó poderoso, santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Ou seja, se mataram na terra, onde está o sangue? Na terra. Mas onde que o cordeiro diz que está a alma? Debaixo do trono. Então, onde que está a alma, se nós formos considerar essa visão do testemunho de Jeová? A alma está onde? Está na terra, está no sangue que está na terra, ou está com Deus? Então, assim, não tem cabimento essa discussão. Para nós, acho que não existe esse debate. A alma não está no sangue. Sangue é força vital. Assim como em muitos textos bíblicos que se referem ao espírito da vida, se referem enquanto força vital. Mas a nossa alma imaterial, que não morre, foi dada por Deus, voltará a Deus, é eterna, e nós precisamos ser responsáveis hoje pelo destino dessa alma. Compreendido? Amém? Para avançarmos, esse texto de Mateus capítulo 10 e versículo 28, o autor ele até coloca aqui no subtópico 1, né, que existiam muitos outros pensamentos na época e discussões na história sobre isso. Por quê? Porque para o período de Jesus, por exemplo, nós tínhamos duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos. E eles possuíam visões diferentes a respeito da alma. Os epicureus, eles entendiam que a alma era um arranjo de átomos que se dispersava com a morte, cessando a consciência. Já os estoicos acreditavam que a alma, ela seria reabsorvida em uma alma universal. E esse era um pensamento filosófico difundido para a época. Então, a declaração de Jesus em Mateus 10 e 28, ela não é apenas sobre bases teológicas, mas tem caráter filosófico. É Jesus combatendo o pensamento filosófico da época, ou seja, a alma é imortal. E Deus é quem dá a destinação dela. Do outro lado, nós temos também uma visão dos testemunhos de Jeová e de alguns adventistas que defendem o aniquilacionismo. É uma palavra difícil, né? Aniquilacionismo. Que é o quê? A ideia de que os ímpios são completamente destruídos após a morte e deixam de existir. Ou seja, na visão dos testemunhos de Jeová e de alguns adventistas, os ímpios, que não creem em Deus, que não creem em Jesus, ao serem mortos, a sua consciência é destruída. Acabada, deixam de existir. Mas a verdade, aí vem Jesus, eu não sei como que eles não olham para o que está escrito, né? O que Jesus diz na parte B do versículo? Porém tenho medo de Deus, que pode perecer, destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, se aqueles que não estão em Deus, qual é a destinação dos que não estão em Deus? O inferno. Então os ímpios não terão a sua alma destruída, mas perecerão no inferno. Então, é só para a gente, né, pôr uma análise sobre essa questão aqui que é levantada. O tópico 2 e 3, para nós já avançarmos por conta do tempo,
vai falar sobre o materialismo, né? Uma visão que o autor vai trazer aqui sobre o confronto do materialismo. E ele diz assim, no ponto 2, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Qual que é a ideia aqui? A ideia do autor é que o materialismo, enquanto uma crença moderna, define que o homem se resume à matéria. E isso leva à negação total do pecado e da responsabilidade do homem. Por quê? Porque enquanto análise material da nossa vida enquanto sujeitos, nós somos produtos do meio. E nós estamos sujeitos a forças opressoras que nos condicionam. Essa é a visão materialista. Ou seja, o contexto em que eu vivo e as forças opressoras de um sistema que são impregnadas em minha vida me condicionam a determinadas atitudes e decisões e consequências e escolhas. Vídeo que nós estamos vendo hoje pelos jornais. Ou seja, aqueles que morrem no confronto armado são produto do meio e das forças opressoras que agiram sobre eles. E por isso eles tomaram aquela decisão e estão pagando por isso. Essa é a visão materialista do mundo. Então, nós tratamos não pecados, mas tratamos um problema social. E isso confronta totalmente a teologia bíblica, porque nós não estamos lidando com um problema. A alma não lida com problemas, a alma lida com o pecado. Problemas podem ser resolvidos por ações sociais, problemas podem ser resolvidos por uma PEC do governo, mas pecado não. Pecado só se resolve com arrependimento. Pecado só se resolve com a entrega, a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então, o insight que o autor da lição quer fazer aqui é que nós não podemos cair nessa pegadinha de que nós estamos lidando com problemas do mundo moderno. A nossa alma lida com o pecado. E Deus nos deu a capacidade, a autoconsciência de pensarmos sobre o pecado e nos arrependermos do pecado e escolhermos a Cristo. Essa é a verdade. Então, uma citação que é usada pelo autor aqui é a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola é uma prova contundente da consciência pós-morte que o rico tem. Ou seja, o rico ele percebe onde ele está, ele percebe onde Lázaro está, e ele faz uma súplica, um pedido. Então, o rico, que representa aqueles que já estavam mortos no Hades, ele sente, ele lembra, ele sofre, né? Então, assim, isso contraria aqueles que pensam que o pós-morte, como diz, e aí a gente vai voltar nessa questão do materialismo, para esses que não existem a visão de pecado, se não existe pecado, não existe inferno. Ou seja, então aquilo que eu faço em vida não vai me trazer uma consequência pós-morte. A parábola do rico e do Lázaro, ela acaba com essa visão. Por quê? Porque lá no Hades, aquele homem sentia, tinha memória, sabia onde estava e entendia que estava pagando um preço pelas suas atitudes. Ou seja, lutando contra essa essa doutrina material, a teologia da igreja, a teologia bíblica, ela sempre enfatiza a responsabilidade pessoal diante de Deus. O ser humano não é vítima passiva de suas circunstâncias ou estruturas, mas um agente moral com livre-arbítrio, capaz de escolher entre o bem e o mal e que será julgado por suas escolhas. Se puder reproduzir Romanos capítulo 2, versos 6 ao 8. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Não, do 6 ao 8.
pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveravam em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira ao seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Responsabilização pessoal. E aí a gente vem nessa questão, o ser humano não é vítima do contexto, do lugar onde nasceu, da família que possui. A alma foi dada a todo ser humano, e essa alma é capaz de, com o livre-arbítrio, pensar, escolher, fazer o bem ou o mal. E essa é a palavra. Cada um será responsabilizado por isso. Para finalizarmos, tópico 3. A alma renovada e submissa a Deus. A estabilidade de nossa vida cristã e o nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, e nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Para nós fecharmos, o cuidado da nossa alma não é um aspecto isolado da nossa vida. Ela é o alicerce da nossa vida cristã. É o alicerce de estabilidade da nossa vida cristã. E isso é feito para o quê? Para o destino eterno da nossa alma. Então, o descuido que nós temos hoje para com a nossa alma, como o autor cita aqui, a falta de oração, a falta de disciplinas espirituais, a falta de leitura da palavra, a falta de meditação na palavra, isso vai trazer consequências para a sua vida hoje? Vai. Tudo que você semeia, você colhe. Mas não se preocupe com o que você vai colher nessa vida. O estudo sobre a alma é: cuide da sua alma para o que há de vir, para a vida eterna, para a consequência eterna. E para onde você vai, não cabe a mim, não cabe ao pastor Alceu, não cabe a nenhum de nós. O único que tem o controle sobre a destinação da sua alma é Deus. E aí nós ficamos com a palavra de Jesus em Mateus 10 e 28 novamente. E nós encerramos. O ensinamento de Jesus: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenha medo da ansiedade. Não tenha medo da depressão. Não tenha medo da dor. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo do sofrimento, da falência. Não tenha medo da fome. Porque eles não podem matar a alma. Mas tenha o medo de Deus, que pode destruir no inferno tanta alma como o corpo. Você pode não ter dinheiro. Vamos pensar no rico, o homem rico e o Lázaro. Ele organizou toda a sua vida para desfrutar de tudo que ele tinha em vida. Ele adquiriu bens, ele criou uma estabilidade, ele criou a sua segurança financeira, mas esqueceu de cuidar da vida eterna, esqueceu de cuidar da sua alma. E ele estava lá, lembrando, pensando em quem era, com a memória que ele tinha, sabendo: eu não cuidei da minha alma e estou perecendo. O Lázaro não tinha nada, não desfrutou em vida de nada, não adquiriu bens, não teve, os amigos dele eram os cachorros que conviviam com ele, mas ele estava desfrutando do seio de Abraão, no seio de Deus. A mensagem para nós nessa manhã é essa: cuide da sua alma, não pelo que você pode ganhar em vida,
mas pelo que te espera na vida eterna. Amém? Agradeço pela oportunidade. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, então? Querido Deus, obrigado pela manhã que o Senhor prepara para nós. Podemos nessa manhã, Senhor, entender que somos chamados a de fato vivermos como imagem e semelhança Tua. Fomos criados, ó Deus, para vivermos como seres que fazem o bem, que pensam sobre o bem, que praticam o bem, que ama o próximo, que cuida da obra das suas mãos, da obra criada. Que possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, entendendo que nós não somos um objeto passivo na história, nós não somos telespectadores da história, somos chamados, por conta da nossa alma, a sermos agentes ativos nesse mundo caído, lutando contra o pecado, evangelizando e levando a Tua palavra, que é a verdade, e chamados principalmente a cuidarmos da nossa alma, porque o destino dela não cabe a nós, cabe somente ao Senhor, e nós sabemos que o Senhor é um Deus que é justo. Isso nos causa temor, Pai, porque somos falhos. Então nos ajude a cuidar da nossa alma. É a nossa oração nessa manhã.